Te enganaram. A verdade sobre a besta do Apocalipse é uma apenas identificada predominantemente como o imperador Nero, ou o sistema imperial romano sob seu comando, no primeiro século. O número 666 refere-se à transliteração hebraica de Nero César, e suas ações de perseguição contra cristãos e a destruição de Jerusalém em 70 d.C. cumprem as profecias, segundo essa linha. Pontos-chaves. A besta, Apocalipse capítulo 13 verso 1 representa o Império Romano, especificamente Nero, visto como um demônio em forma humana por sua perseguição brutal. O número 666. Na visão preterista, a besta do Apocalipse não é uma figura de um futuro distante, mas sim um personagem ou entidade que existiu no século I, época em que o livro foi escrito. As principais identificações nessa corrente são: um imperador Nero César. A maioria dos preteristas identifica a besta do mar, Apocalipse 13, especificamente como o imperador romano Nero. O número 666. A evidência mais citada é que, na transliteração do nome Nero César para o hebraico, a soma dos valores numéricos das letras resulta em 666. A perseguição de Nero contra os cristãos durou cerca de 42 meses, de 64 a 68 d.C., o que coincide com o período profético mencionado no texto bíblico. A ferida mortal. Alguns interpretam a cura da ferida mortal como uma referência ao mito do Nero Redivivus, a crença popular de que Nero voltaria à vida, ou à estabilização do Império Romano após o caos que seguiu sua morte. 2. O Império Romano. De forma genérica, a besta também é vista como o próprio Império Romano. As 7 cabeças são interpretadas como 7 montes de Roma ou os 7 primeiros imperadores romanos. A besta representa o poder político opressor que exigia adoração ao imperador como se fosse um deus. 3. A besta da terra, o falso profeta. Enquanto a primeira besta vem do mar, Roma, a segunda besta, ou falso profeta, é frequentemente identificada como as lideranças religiosas apóstatas da Judéia que colaboraram com Roma para perseguir os cristãos. O general Tito ou o sacerdócio que promovia o culto imperial na região da Palestina. Em resumo, para o preterismo, as profecias sobre a besta se cumpriram com a destruição de Jerusalém em 70 d.C. e a queda do sistema que perseguia a igreja primitiva no primeiro século. Na visão preterista, o número 666 é compreendido como um código histórico e político utilizado pelos cristãos do século I para identificar o imperador romano Nero César sem sofrer represálias imediatas das autoridades imperiais. Os principais fundamentos desse estudo são: 1. Grau gematria, o nome como número. A interpretação baseia-se na gematria, em hebraico, ou isopefia, em grego, uma prática antiga onde cada letra do alfabeto possuía um valor numérico correspondente. Transliteração. Quando o nome grego Neron Caesar, imperador Nero, é transliterado para o alfabeto hebraico, a soma dos valores das consoantes resulta exatamente em 666. A variante 616, alguns manuscritos antigos, como o papiro 115, trazem o número 616 em vez de 666. Para os preteristas, isso reforça a tese de Nero. Se você transliterar o nome latino Nero César diretamente para o hebraico, omitindo o N final da grafia grega, o valor total passa a ser 616. 2 graus contexto de 666 versus 777. Diferente do futurismo, o preterismo vê o número como uma descrição de natureza espiritual e humana. Número de homem. O texto bíblico diz ser número de homem, Apocalipse capítulo 13 verso 18. No simbolismo bíblico, o número 6 representa a imperfeição humana, pois o homem foi criado no sexto dia. Tríplice imperfeição. Enquanto o 777 representaria a perfeição divina absoluta, o 666 simboliza o ápice da arrogância e maldade humana tentando se fazer Deus, uma característica marcante do culto imperial romano. 3 graus a sabedoria e o discernimento. Para os defensores dessa visão, como os teólogos Kenneth Hagin entre outros citados em estudos da monergismo, o convite de João para calcular o número não era para gerações futuras, mas para os leitores originais que conheciam o alfabeto hebraico e viviam sob a tirania do imperador.
Essa abordagem sugere que o Apocalipse serviu como um manual de resistência codificado para a igreja que enfrentava a primeira grande perseguição estatal cristã, iniciada por Nero após o incêndio de Roma em 64 d.C. Os números do homem e do anticristo, parte 1. O significado dos 6. A soma das letras hebraicas de Neron Caesar, o que confirma Nero. A segunda besta, falso profeta interpretada frequentemente como o culto imperial, sacerdotes ou a elite local da Ásia Menor que impunha a adoração a Roma. A marca da besta simboliza a submissão idólatra ao Império Romano e o culto ao imperador, essenciais para transações comerciais, comprar ou vender, na época. Tempo de ação: os 42 meses da besta coincidem com a perseguição de Nero aos cristãos, iniciada em novembro de 64 d.C. até junho de 68 d.C. Destruição de Jerusalém: o preterismo vê a queda de Jerusalém e do templo em 70 d.C., como o julgamento final da besta, cumprindo o Apocalipse, foi escrito antes dessa data, cerca 64 a 67 d.C. O preterismo foca no cumprimento histórico das profecias, argumentando que a grande tribulação já ocorreu, não sendo eventos futuros. Estude o preterismo e descubra toda a verdade de Apocalipse. Deixe seu like e gratidão por assistir ao vídeo até o fim.